Boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão todos em casa? Continuam ou não em isolamento? Como é que tem sido a rotina por aí? Eu sou Daniela Drummond, eu sou mãe do Theo com síndrome de Down, idealizadora da 21 Conecta. Hoje estamos aqui com mais uma convidada, é a Bárbara Calmeto, psicóloga, neuropsicóloga. A Bárbara é diretora do Autonomia Instituto no Rio de Janeiro e é muito legal quando a gente começa a conhecer e abrir o leque, né, de oportunidades de desenvolvimento para os nossos filhos. Oi, Bárbara. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, agradeço muito o convite e a participação aqui. Eu tenho acompanhado o seu trabalho desde quando a gente se conectou e fico cada vez mais encantada da sua dedicação, a sua experiência. E eu queria que você que a gente começasse essa conversa contando como é que foi a sua caminhada. Eu sei que você já tem uma experiência grande aí no desenvolvimento das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. Você conta pra gente um pouquinho, por favor? Conto. Vou falar que é muito tempo, não, senão eu entrego a minha idade, né? Fica um negócio assim esquisito, né? Mas enfim, tem bastante tempo mesmo. Então vamos lá. Meu nome é Bárbara, como você falou, eu sou psicóloga, mas até eu chegar na psicologia foi uma trajetória, na verdade, né? A minha base mesmo sempre foi a educação. Então eu fiz magistério, eu dei aula por muito tempo, fui fazer faculdade de letras, mas lá no magistério o bichinho da psicologia já tinha me mordido, sabe? E aí, como eu sou do interior do Rio e na época, na minha cidade não tinha psicologia, eu tive que adiar um pouquinho, né? Fui fazer letras, dei aula há bastante tempo e depois realmente eu consegui fazer psicologia. E quando eu estava no último ano da faculdade, eu fui... nós fomos fazer estágio, né? Igual toda faculdade faz o estágio. E eu fui parar na APAE. Assim, num sorteio, eu fui parar na APAE. Na época eu morava em Salvador. E era APAE Salvador, né? Que eu fui trabalhar. Aham. E aí eu me apaixonei. Assim, sabe aquela coisa assim que você se encanta, né? Essa é a E a- missão, né? Aí você descobre a missão. isso aí, era a minha missão. E aí eu entrei como estagiária na APAE, me Aham. formei, fui contratada, fiquei lá por 5 anos. E aí em 2010 meu marido foi transferido de volta para o Rio de Janeiro e a gente veio embora, né, para o Rio de Janeiro. E aí aqui eu comecei a minha trajetória sozinha, né, sem uma instituição assim por trás. Comecei a fazer parcerias com algumas associações aqui do Rio que fazem um trabalho bem legal também com pessoas com T21. E Uhum. assim fui trazendo, né, fazendo a minha trajetória. Fui fazer neuropsicologia, porque eu sempre fui apaixonada pelo cérebro e tudo que está relacionado a Legal. neurociências. E aí, ou seja, tem 14 anos que eu trabalho só com pessoas com atrasos no desenvolvimento. Hoje já há algum tempo, né? É o nosso grande trabalho e direcionamento e de todas as faixas etárias. Nós temos aqui Uhum. pessoas com T21, com autismo, com atrasos no desenvolvimento, com deficiência intelectual, com outras síndromes até raras, né? É um trabalho Uhum. interdisciplinar, mas sempre focado nas pessoas com atraso no desenvolvimento. Uhum. E quando a gente começou a conversar sobre essa live, Bárbara, o legal que eu falei, não poderia ter outro nome ou outro assunto que a gente pudesse falar, senão autonomia, né? Afinal de contas, Verdade. a gente está conversando com a Bárbara da Autonomia Instituto. Então, por Isso. isso a opção, e eu acompanhando o trabalho de vocês e vendo tanto que vocês trabalham com as habilidades sociais, né? A inclusão mesmo do jovem já no mercado de trabalho, ou na vida, né? Como que é e como que está sendo. Antes da gente falar exatamente da autor. Não, vamos falar sobre
os tópicos, autonomia, e depois a gente conversa sobre as adaptações nesse período de pandemia. Como que está sendo? Que eu estou super curiosa, até pedi Bárbara, que eu quero acompanhar um encontro, né? Assim, Pois é. um momento de vocês atuando, né? Trabalhando com os jovens. Fiquei super curiosa e quero participar em algum momento também. Com certeza. Então, o que é autonomia? Pode falar, fica à vontade. Pode perguntar, pode falar. O que é autonomia? Assim, porque quando a gente recebe uma criança com algum tipo de síndrome, algum diagnóstico específico, a nossa preocupação quanto família, essa criança vai ser autônoma, essa criança vai ser independente, ela vai conseguir caminhar com as próprias pernas e seguir a vida, né? A angústia maior da família no momento do diagnóstico, às vezes, é essa insegurança e essa preocupação, né? E a minha falta? E quando eu não estiver mais aqui, como que o meu filho vai, né, vai conseguir caminhar pela vida? Então, assim, desde sempre, quando a gente busca a estimulação precoce, a gente busca autonomia, né? E o que é autonomia e quais são os caminhos aí que a gente precisa percorrer para conseguir atingi-la? Isso, realmente. Eu recebo muitas famílias e essa realmente é a preocupação. Em qualquer faixa etária, é uma preocupação com a autonomia, e eu sempre digo que em qualquer faixa etária a gente consegue desenvolver a autonomia, né? A gente tem que ter muita consciência o que é essa autonomia. Então, assim, o que é autonomia? É a possibilidade deles conseguirem fazer escolhas, de fazer coisas sozinho com menos apoio, conseguir gerenciar um pouco da sua vida do dia a dia, precisando do mínimo de apoio possível, né? E isso é o que a gente busca na nossa vida de maneira geral. Na nossa blusa, inclusive, vem escrito autonomia, independência, qualidade de vida e felicidade. Porque eu acho que a autonomia e independência, ela proporciona a qualidade de vida e proporciona a felicidade, né? E é o que a gente mais busca para os nossos filhos, né? É que eles sejam felizes, que eles sejam realizados no que eles estão fazendo. E eu percebo isso no nosso dia a dia também, quantos pacientes, a cada realização desse processo de autonomia, eles vão se tornando mais felizes, eles vão percebendo a capacidade que eles têm, né? E isso é muito interessante. Então, a nossa busca aqui, de maneira geral, é por essa autonomia. Quando é criança, a gente fala de um tipo de autonomia. Então, a criança ela pode fazer algumas pequenas escolhas. Qual sapato você quer? Qual vestido você vai querer? Qual blusa? Então, assim, e também, assim, a família tem que pensar que não é ela abrir o guarda-roupa e falar qual roupa você quer, né? Você ajudar, dar o apoio que aquela criança precisa, porque ela ainda é pequena, mas para fazer pequenas escolhas. Então você pode colocar 2 blusas e perguntar: qual blusa você quer vestir hoje? E a criança ela vai. Qual idade, Bárbara? Olha, não existe fala, mas existe comunicação, né? Completamente. Então, assim, a partir do momento que a criança estiver tendo essa troca comunicativa, você já pode dar essas opções de escolha. Às vezes ela vai ser mais diretiva, então a criança vai pegar e falar essa, e outras vezes você vai ver que ela gosta mais, ela tem preferências. Então, assim, e dando essas escolhas, dando as oportunidades da criança colocar um sapato, tirar um sapato, escovar os dentes sozinha. Então, assim, lógico, a criança vai escovar, você vai escovar depois de novo, né? Porque ela ainda não tem a prática de fazer a escovação completa. Mas só dela ela está começando esse processo, ela fica feliz de fazer sozinha, né? Então, a gente precisa incentivar. E aí, com o passar dos anos, a gente precisa ir ampliando essa autonomia cada vez mais. Então, a gente trabalha com bastante adolescentes e jovens aqui, e que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito clássico aqui conosco. Os jovens vão sempre ao McDonald's, só que não são eles que escolhem o lanche que eles querem, são as mães que escolhem.
né? Olha só. Então, aí a gente vai... O que que você quer escolher? Pede o cardápio. Primeira coisa, pede o cardápio. Vamos lá, o que que temos de escolha? E aí a gente vai dando os apoios, mas vai proporcionando essa autonomia, essa possibilidade dele fazer as coisas por ele mesmo, né? E aí, de acordo com a faixa etária, a gente vai desenvolvendo isso. Alguns precisam mais desse apoio para a habilidade social para pedir, outros precisam mais do apoio na execução da tarefa, né? Então, assim, até no grupo de habilidades sociais, que é um grupo, o olhar é individual, né? O olhar tem que ser individual. Isso é maravilhoso. Isso, com certeza. Então, essa é a nossa busca constante pela autonomia e independência. E você contando aí, eu como mãe, né, e desde sempre tentando oportunizar esses momentos, é muito legal quando a gente vê o empoderamento, né, assim, quando... Hoje o que eu mais escuto da parte dele é eu. Ele fala, ele julga e quer fazer do jeito dele, né? Da forma dele. Pelo direito de fazer, né? Direito de fazer. escolha. E o legal que é desde sempre, né? Assim, a partir do momento que a gente começa a estimular e oportunizar, e a gente sabe que essas coisas vão ser naturais na vida, né, do indivíduo. Hoje a gente, inclusive, vai ter um evento mais tarde sobre nutrição e alimentação na T21. Aí você falou sobre McDonald's, né? Não, eu também detesto, eu sou suspeita, porque eu não sou fã. Mas, assim, a gente aqui tem que trabalhar muito na realidade que, às vezes, a família frequenta, né? Isso. Então, a gente faz muita atividade prática de ir ao mercado, fazer compras, trabalhar validade de produtos, trabalhar manejo do dinheiro. Então, assim, na verdade, essa do McDonald's foi um exemplo que eu dei, não pela comida, não mesmo porque eu concordo, tá? Não aprovo também, não. Mas mais pela questão da possibilidade de autonomia nas pequenas coisas do dia a dia. Eu falo muito com as famílias aqui. Nós estamos localizados dentro de um shopping, né? Então eu falo, a hora que for pagar o estacionamento, pede para eles pagarem. Leva o ticket, né? Para ele ter contato, pergunta quanto que foi, dá o dinheiro, fala para pagar, né? Para poder já ir treinando, né? Delegar e oportunizar, né, Bárbara? Isso aí, ter a oportunidade da gente construir essa autonomia e independência, e ela pode ser adquirida em todas as fases, né, em todas as faixas etárias. Então, isso que é importante a gente perceber. Você falou da pandemia. Me conta. Assim, a pandemia, na verdade, veio para nos ensinar muita coisa. Eu sou psicóloga e eu sou muito positiva. Então, eu sempre acho, assim, alguma coisa a gente precisa aprender disso tudo que a gente está passando, né? Olha, os nossos pacientes nos surpreenderam positivamente, que eu tô tão orgulhosa deles, mas tão orgulhosa, porque quando tudo isso começou, a gente se perguntava assim, como serão os atendimentos agora? O que a gente vai fazer? Porque assim, né? Eu nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de fazer atendimento online, vou te ser muito honesta. Nunca. E olha, eles estão nos surpreendendo. A gente fala isso a toda semana. Essa inovação, né? E assim, é a verdadeira inclusão digital, né? É a verdadeira inclusão. Porque como que as pessoas hoje estão se comunicando? Como que as pessoas hoje estão estudando? Como que as pessoas hoje estão fazendo ginástica? Entendeu? Então, assim, eles a maioria faz o grupo e faz as terapias individuais também, estão fazendo online. Agora a gente já retomou presencial com alguns cuidados, mas os jovens, de maneira geral, ainda estão em casa. E eles estão nos surpreendendo, mexendo no Zoom, ativando o áudio, desligando o áudio, escrevendo em chat. Então, assim, estão demais. Melhores do que eu. Que ótimo. Isso mesmo. E sobre autonomia, Bárbara, eu acho muito legal quando às vezes as pessoas me perguntam, né? Será que ele quer isso? Será que ele vai querer ir passear, viajar, sair, né?
Fala, pergunta pra ele, né? Isso com Isso, 3 anos, isso com 3 anos, eu pergunto pra ele vai te falar o que ele quer e responde sim, não, né? Assim, isso. isso é apaixonante, né? Assim, isso aí facilita muito a nossa vida no sentido assim, vamos oportunizar mais e acreditar, né? A gente precisa acreditar que eles são capazes de tomar as decisões por si só, né? É, e quanto mais a gente realmente estar na rua com eles, a gente vai aos lugares com eles, a gente vai naturalizando, né? A gente vai oportunizando. Eu sempre acredito que as pessoas que não sabem lidar com as pessoas com deficiência um preconceito de não saber mesmo como lidar. Não é porque não querem, é porque não sabem, Às né? vezes tiveram a Então, oportunidade de conviver diretamente, isso. né? Isso, pois é. Então, todas as vezes que a gente sai, a gente vai nas lojas americanas, a gente vai no mercado, vai em algum lugar, e aí eles perguntam pra mim, mas o que que ele vai querer? Não sei. Pergunta pra ele, o que que ele vai levar? Né? Fala o que que Aham. ele vai querer. Então, assim, a gente fica direcionando e é muito bacana porque com o tempo, as próprias pessoas do ambiente, a gente vai a alguns lugares já há algum tempo, então ele já fala, ih, o pessoal tá chegando, deixa que eu atendo, deixa que eu que quero atender. Que Então já ficam legal. querendo disputar, porque já viram que é muito legal, é um aprendizado para a vida, a gente aprende muito. É. E se falando de autonomia, a gente, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar sobre independência. O que que é independência e qual a diferença entre autonomia e independência? Então, a independência é quando a gente consegue fazer mais coisas mesmo do nosso dia a dia, tomar decisões maiores com menos apoio das pessoas. A autonomia, ela é mais focada no processo de decisões, de reflexões, do que eu quero, né? Então, assim, didaticamente, vamos dizer, a autonomia é uma coisa mais voltada para mim, para o que eu quero, e a Uhum. independência para o meu relacionamento social, né? Para o meu relacionamento na escola, no trabalho. Então, vamos supor, eu conseguir na escola brincar na hora do recreio com os meus colegas de maneira independente, eu conseguir ir ao banheiro de maneira independente, igual todo mundo, entendeu? Então, é muito baseado nisso. E a autonomia é mais focada para os meus desejos, para o que eu quero. Então, aqui eu trabalho muito essa questão emocional também com eles, para que Uhum. eles entendam, identifiquem, nomeiem as situações de que eu sinto raiva, que eu tô chateado, que eu tô triste e que eu valide isso, porque a gente também tem mania de menosprezar isso. Não, tadinho. Não, não é tadinho. Ele tá com raiva e ele tem direito de estar com raiva, porque Uhum. é uma situação que dá raiva mesmo. Né? Agora, o que a gente em terapia tem que potencializar é a maneira de resolver esse problema, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho devagarzinho, de acordo com a faixa etária, né? Do Isso pode ser entendimento treinado, né, deles. Bárbara? Isso Isso é é treinado, né? totalmente. Opor- Isso é totalmente treinado, a gente vai treinando nas situações do dia a dia, de maneira bem natural, dando algumas opções, dando menos opções, depois vai ampliando essas escolhas vão se ampliando, né? E é com a prática. Uhum. E quem quiser fazer pergunta, a gente está aqui à disposição. Já temos algumas, que algumas famílias já nos enviaram. Uma delas é sobre a diferença entre autonomia e independência. E a gente pode entrar também no assunto sobre qualidade de vida. O que você nos conta aí que você tem percebido e aprendido com a sua experiência? Então, eu tenho percebido muito que essa qualidade de vida é uma busca constante de todos nós, independente de ter alguma deficiência ou não, a gente está buscando cada vez mais qualidade de vida, né? E Uhum. com esse aumento da expectativa de vida das pessoas com T21 nos últimos anos, a gente tem aqui pessoas com 62, 64 anos, então
isso nos traz uma felicidade muito grande, mas um olhar de prevenção muito grande também, né? De que a gente precisa já fazer algumas intervenções de reabilitação cognitiva, toda essa parte de uma maneira preventiva para que esse envelhecimento, essa fase adulta, seja vivida com maior qualidade de vida. E a qualidade de vida, ele é um conceito subjetivo. Cada um tem o seu, Sim, cada sim. um, né? É muito relativo, né? Muito relativo, cada família tem o seu. Então, por exemplo, eu tenho pacientes aqui que trabalham já há muito tempo, têm uma rotina de trabalho, vão ao trabalho, cumprem tudo, vão a festas, namoram, tudo isso. Tem uma grande parte. E tem outros que acham assim, que falam, não, eu não quero trabalhar, eu prefiro ficar fazendo as oficinas, eu prefiro ficar fazendo outras atividades. Ele vai se sentir muito mais feliz, né? Isso, muito mais feliz. Aham. E às vezes a família também se sente mais segura, né? A gente aqui, infelizmente, mora numa cidade muito perigosa e que é diferente de quem está no interior, de quem tem a possibilidade de ter um apoio maior, né, da sociedade em si. Mas tem essa preocupação. O que a gente tenta sempre, que eu foco muito com a família, é que essas atividades sejam produtivas. Que eles produzam algo. Porque, assim, eu sempre falo isso. Qual é a pior coisa da vida? É você não ter motivo para levantar da tua cama. Entende? Pra que eu vou levantar? Não tenho, eu tô desanimada. Então, assim, não, show desânimo, tem que ter animação, tem que ter objetivo. Então, o que eu quero? Né? Então, a gente trabalha muito, juntar dinheiro para comprar isso, quero viajar, quero ir para uma festa, quero comprar um presente, né, para minha mãe, para o meu namorado, para alguém. Então, tudo isso se torna meta terapêutica do nosso trabalho. Né? Até comprar um presente é uma meta terapêutica de escolha, de manejo de dinheiro, de habilidade social, de ir numa loja e perguntar, pesquisar preço. A gente faz pesquisa de preço aqui, que é uma... É muito engraçado. Tá bom, legal. Muito obrigada. Eu vou dar uma olhadinha, depois eu volto. Que a gente treina, né? Então é muito gostoso, é um trabalho muito, muito bacana que a gente vai fazendo, mas é uma construção, essa qualidade de vida ela é uma construção no dia a dia, que as famílias precisam pensar no depois. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, como que eu quero que o meu filho esteja, né? E aí eu começo a dar o primeiro passo hoje. E eu falo muito nisso, né? Assim, a gente tem uma psicóloga também, parceirona da 21 Conecta, que é a Carol Gontijo. A gente até fez um encontro. Já acompanhei o trabalho. Eu adoro o trabalho dela. Então é por aí mesmo, né? Assim, como que a gente quer que os nossos filhos estejam daqui 5 ou 10 anos? E daí a gente começa a trabalhar as habilidades, né? Assim, essa área da psicologia é encantadora mesmo. Então o nosso grande foco acaba sendo isso, as habilidades funcionais, né? Então, calçar um sapato, trocar uma roupa, comer sozinho, né? Toda essa parte de ter uma funcionalidade no seu próprio dia a dia, precisando do mínimo de ajuda possível, tomar banho. Então, tudo isso a gente vai treinando para que eles tenham independência nisso, ou seja, façam com o mínimo de ajuda possível e buscando a independência, né? E também essa autonomia do que eu quero, o que eu quero para minha vida, o que eu quero trabalhar, né? E resolver situações do dia a dia mesmo que podem acontecer. Essa questão da autonomia, Bárbara, é importante que a pessoa esteja plena naquilo que ela esteja fazendo, né? No que ela gosta de fazer. Porque às vezes a gente fica falando o tempo todo, emprego apoiado, a pessoa precisa ser inclusa na sociedade, né? Mas às vezes o emprego não é o melhor para a pessoa e nem para a família, né? Então, assim, a gente tem que buscar mesmo o que é melhor para cada um e o que é vida para cada família e cada indivíduo. A gente tem uma pergunta aqui, Bárbara, que é do Reinaldo.
ele perguntou como que a gente lida com o enfrentamento dos nossos filhos. A gente sabe que às vezes, né, a gente não gosta de rotular e a gente não está aqui para isso, né? Mas às vezes tem algum tipo de comportamento, não sei como que eu poderia dizer, talvez disruptivos, alguns Isso, comportamentos inapropriados, isso. inapropriados. Como que a gente, quanto família, pode lidar nesses momentos? Isso. A gente tem dois focos aqui, a gente trabalha com dois focos nessas situações, né? A gente tem que entender um pouco de funções executivas e trabalhar no dia a dia essa flexibilidade cognitiva, esse controle inibitório. Então, a gente sabe que as pessoas com deficiência intelectual têm uma dificuldade, têm um déficit nessas funções, né? Planejamento, de resolução de problemas, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Então, assim, no dia a dia, a gente já precisa potencializar essas situações que precisam acontecer. No nosso grupo de habilidades e nas terapias individuais, a gente faz bastante atividade para estimular essas funções executivas, né? Principalmente a flexibilidade cognitiva, que as pessoas com T21 têm muita dificuldade. Aquela questão da rotina, de fazer sempre da mesma maneira, de precisar finalizar algumas coisas para começar outra. Então, a gente vai trabalhando isso na prática e tentando estimular, né? Outro foco que a gente precisa ter nesses comportamentos inadequados, disruptivos, qual é a função desse comportamento, né? O que esse comportamento, o que está mantendo esse comportamento? Então, isso é muito importante. Será que o meu filho está fazendo isso porque ele está querendo ter acesso a alguma coisa? Ele está fugindo de alguma demanda? Ele está precisando, ele está querendo a minha atenção e ele tem um baixo repertório de pedido de atenção? E essa é a maneira que ele está pedindo e eu estou reforçando isso sem saber? Então, assim, é uma análise que a gente precisa fazer, porque a gente, como pais, às vezes não percebe que quando a gente chama a atenção do filho, não faz isso! É uma atenção que a gente está dando. Entendeu? E se ele queria atenção e está fazendo aquele comportamento para ter atenção, quando a gente briga dando atenção, a gente está reforçando, né? Então, a gente tem que entender qual é a função desse comportamento para ensinar o repertório adequado, né? Então, assim, quando você quiser... Eu tenho alguns aqui que tem vários comportamentos disruptivos desses. E é muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho alguns jovens que eu falo, ó, vai sair comigo, vai ao mercado, mas quem vai comigo são jovens, não são bebês. Então, assim, ó, comportamento de jovem é o quê? E aí eu faço a lista. Como que jovem se comporta? Se comporta dessa maneira, né? Todos os combinados. Fala dessa maneira, pede dessa maneira. Quando você não tá gostando, você fala o que você não tá gostando. Porque o baixo repertório dessas comunicações é que acaba ocasionando os comportamentos inadequados. Então a gente precisa ensinar esse repertório. Se ele tem um baixo repertório, eu preciso ensinar, né? E aí a gente precisa ver... talvez, né? Bárbara, isso. Você antecipar alguma atitude, alguma cena, né, que possa ocasionar e fazer o combinado prévio, né? Isso aí. Ninguém conhece mais o filho do que a mãe, né? O pai e a mãe, mas normalmente a mãe que acompanha muito, né? A família. Então, assim, se você já sabe que provavelmente quando você sair do shopping, tô dando um exemplo, ele vai fazer isso porque ele queria um brinquedo, então você já combina, você já ensina, você já pede, você já orienta, você já fala o que vai acontecer. Né? Você pode entrar na loja de brinquedos, você pode olhar tudo, mas hoje nós não vamos levar nada. Você quer tirar uma foto do brinquedo para você poder guardar e comprar num outro momento? Hoje não vamos comprar. Então você já antecipa, trabalha essa previsibilidade, que é uma maneira também de estimular as funções executivas, né? E com isso a gente vai diminuindo esses comportamentos inadequados. Bárbara, e para quem não sabe, o que é função executiva? Então, as funções executivas... Muito, né? E às vezes sim. fica...
Tão, As tão funções normal, né? Tão comum pra gente, né? é um nome meio bem técnico, né? As funções executivas, elas são funções mais superiores, né, dos seres humanos, em que estão a parte que a gente tem um controle maior, né, da nossa vida, da nossa emoção. Então, dentro dessa função executiva, a gente encontra várias funções cognitivas, de flexibilidade cognitiva, de controle inibitório, né, saber a hora que eu tenho que parar, que eu não posso seguir, que eu tenho que parar de gritar, que eu tenho que não ficar sentado no chão e prosseguir. Então, assim, a gente treina controle inibitório com várias situações, planejamento, resolução de problemas do dia a dia. Na terça mesmo, quando você me mandou recado, que a gente estava no grupo de habilidades, a gente estava trabalhando isso. Resolução de problemas do dia a dia. Então, eu vou te dar uma situação que a gente estava trabalhando. Você está em casa com a sua mãe. São jovens adultos, tá? Jovens adultos. Você estava em casa com a sua mãe e ela desmaiou. O que você vai fazer? Então, a gente estava trabalhando com eles. Você está no shopping com seus pais e você se perdeu deles. O que você faz? O que você resolve? Né? Porque às vezes a família acha assim, não, isso nunca vai acontecer, eu fico grudada nele o tempo todo. Mas pode acontecer. Isso pode acontecer com todos nós. E a gente tem que fazer ao contrário, a gente tem que treinar. Quando a gente entra no shopping, a gente tem que mostrar que ele ali é o segurança. Você tá vendo a roupa dele? Ele tá com roupa de segurança. Então, se você se perder da mamãe, você vai procurar o segurança, você vai ficar paradinho do lado dele, que ele vai achar a mamãe. Treinar, ele sabe, mamãe e papai. Qual é o nome da mamãe? Qual é o nome do papai? Qual é o nome dele? Porque se ele chega pro segurança e fala, eu perdi a minha mamãe. Qual é o nome da mamãe? É mamãe. Como é que o segurança vai achar essa mamãe, né? Então, assim, são coisas, às vezes, que a família não pensa no dia a dia, porque há uma tendência de achar que nunca vai acontecer, né? Até de superproteção, né? E que a gente precisa treinar no dia a dia. Então, assim, você tá em casa com a sua mãe, desmaiou, se você mora num prédio, você tem que chamar o porteiro. Primeira coisa é chamar o porteiro, né? Você vai ligar para alguém? Depois você liga, mas você tem que pedir ajuda rápida. Ajuda imediata de quem tá ali. Vai chamar um vizinho. Então você sai, mas aí a pessoa já tem que conhecer o vizinho. Então, olha só quanto treinamento, às vezes, que a gente tem que ir fazendo no dia a dia para que eles tenham essa independência de resolver um problema numa situação, né? Então, a gente estava trabalhando bastante isso na terça, foi bem legal. Eu quero acompanhar algum momento, hein? Com certeza. Tá convidada, Dani, tá convidada. Obrigada. Algumas famílias estão deixando algumas mensagens aqui. A Val, por exemplo, ela fala que tem uma filha de 7 anos e ela sempre faz os combinados prévios antes de qualquer situação. Antes de sair de casa, combinados. E a Glaucia comentou também, a Glaucia é mãe de 2 crianças já em torno de 10 anos. E ela falando sobre o andar na rua, né? Olhar para os 2 lados. Eu já presenciei uma situação aqui. A gente está caminhando nesse período de pandemia, a gente está dando voltas no quarteirão e fazendo a nossa caminhada na rua. Aproveitando e movimentando bastante. E assim, a gente treina o tempo todo atravessar a rua. Olha para o lado, olha se está vindo carro. Pode atravessar? E eu fico pensando um pouco nessa situação, né? De já treinar antecipadamente. Isso, e precisa mesmo, estão super certas. Esses combinados, esses treinamentos super funcionam. A gente tem que fazer isso todos os dias mesmo. A Keline já falou aqui que não tinha pensado nessas situações. É verdade, mas é verdade. A gente às vezes não pensa mesmo, né? Porque não estão no nosso dia a dia, a gente tá ali, não, mas tem sempre o pai e a mãe, mas e se acontece de alguém passar mal, né? Como que ele vai chamar? Então, aqui eu oriento que todos os pacientes tenham um cartãozinho, né? Que identifique o nome, o tipo sanguíneo e um contato da família, né? Se possível, a cópia de um documento de identidade, mas que isso ande com eles, né? Não adianta andar na bolsa da mãe. E se perdeu da mãe? E aí?
Então, assim, as meninas, a gente incentiva aqui a ter bolsa, a ter carteira, os meninos com a carteira, né? Cada um cuidando dos seus pertences, dos seus documentos. Iguais os jovens e adultos de toda a faixa etária, né? De todo mundo. Então, a gente vai incentivando isso. E a gente trabalhando com os jovens, né, com as famílias, a gente também, no caso de vocês, na autonomia, vocês, na Autonomia Instituto, vocês buscam a família diretamente para fazer essas conversas, para, né, quebrar alguns paradigmas, alguns hábitos? Como que é isso, Bárbara? Porque a gente sabe Sim. que muitos dos processos começam na família, né? Sim, sim. Na verdade, eu sempre trabalhei muito junto com a família, né? Eu tenho famílias que me acompanham há muitos anos, desde que eu vim para o Rio, né, em 2010, estão comigo. Então, tem pacientes que estão comigo há 10 anos, e as famílias juntas viram meus filhos nascerem e crescerem, né? Participam da minha vida, E eu amo isso, Seu amo mesmo, de maternar, né? paixão. Isso, acompanharam, fizeram homenagens, sempre participaram muito ativamente. Então, assim, essa troca precisa acontecer muito. Então, a gente faz reuniões, a gente explica, a gente chama, faz todas as orientações. Agora, nas aulas online, está sendo maravilhoso, porque a maioria das famílias estão participando juntas, né? Então, a gente, inclusive, nós temos feito aulas assim, não, chama sua mãe que hoje ela vai participar junto. E aí a gente faz algumas dinâmicas, algumas gincanas que eles têm que participar juntos, né? Quem tem mais autonomia consegue participar sozinho, participa sozinho, não tem problema. Então a gente tem, e nós temos o curso de qualificação profissional também, que eles fazem, que já é um outro formato, né? É um curso adaptado, que eu fiz uma adaptação de apostila. Então, é um curso que tem apostila, que tem carga horária, que tem certificado, que tem formatura, né? Não é uma formatura formal mesmo, porque nós não somos escola para ser cadastrados, né? E ter isso, mas é como cursos livres. Então, assim, é muito, muito gratificante, porque eles percebem assim, poxa, meu irmão faz o curso, tem certificado, tem formatura, ou, né? Fulano fez, meu primo fez, eu também tenho formatura. Então, esse contato e as famílias sempre juntas, nesse momento de pandemia, então, assim, eu só tenho a agradecer todos os dias pelas famílias que nós temos aqui, porque foram super mega parceiras, né? Todo mundo comentando aqui, né? A família sempre é parte super importante. A Rosalina, mãe do Enzo de 3 anos. A Rosalina é mãe de 5. Olha só, essa a gente tira o chapéu, ó, muitas vezes. Guerreirona. Márcia também falando, né, sobre família, paciente e clínica, né? Essa parceria é fundamental, né, Bárbara? Não é possível caminhar sem essa conexão e essa interação tão próxima, né, dos pilares. Isso. Não, porque olha só, pensa comigo, ninguém conhece melhor seu filho do que você. Ninguém sabe quais são as reais necessidades dele no dia a dia melhor do que você. O meu papel é ir mostrando um caminho. Olha, aí eu percebi que ele está precisando desenvolver mais isso, essa habilidade, esse treinamento que a gente precisa fazer vai ajudar nisso, né? Então eu vou sempre direcionando. Eu preciso que você faça mais em casa, porque só na terapia aqui é pouco, então eu preciso. E aí a família entra no atendimento, a família vê o que a gente está fazendo e faz igual. Eu até falo, filma, imita e faz igual. É isso aí mesmo. Então, assim, é um crescimento conjunto, porque esse é o objetivo que a gente quer. O principal foco é o paciente, né? E então, essa junção do que a gente faz, do que o paciente quer, que eu coloco muito deles aqui. Sabe por que a gente está fazendo essa atividade? Essa atividade desenvolve isso. Então, ó, você precisa de mais atenção, você precisa se esforçar mais, né? E a gente vai dando os incentivos que precisam. Então, também incluir o paciente nisso para que ele seja um agente,
que ele não seja uma pessoa, não é paciente de passivo, né? Ele tem que ser agente transformador da terapia dele. E eles gostam, eles amam isso, quando eles percebem que eles podem fazer essas escolhas, eles estão vendo o resultado. Então isso é muito, muito bom. E com a família é a parceria de sempre. Não, eu não consigo entender uma terapia que não tenha parceria com a família, né? Uhum. Eu fico emocionada, viu, Bárbara? Quando você fala, meu olhinho tá cheio de lágrimas aqui. Eu acho Eu também fiz. encantador, é apaixonante, e eu já ouvi relatos de famílias né, relatos mesmo da família falando que o profissional não permitia que entrasse na sala de terapia. Crianças de meses de vida, a família não acompanhava a terapia. Eu falei, gente, isso não existe, né? Assim, é revoltante, não, eu fico revoltada mesmo, e não é É, possível, né? Como que a família vai aplicar em casa? Como que a família vai saber? A família, né, a mãe ou o pai é o que mais conhece o filho. Então, assim, não é possível que ainda existe profissionais assim, né? pois E é. essa conexão é fundamental e é o que faz diferença nesse todo, no todo o processo, né, de desenvolvimento do indivíduo. Com certeza, com certeza. Precisa ter, até porque a gente, assim, como terapeuta, a gente não pode se colocar numa posição que nós somos agentes transformadores da vida dos pacientes. A gente não tem esse poder, né? A gente tem o conhecimento técnico, o conhecimento teórico que a gente busca, a gente tem o amor, o manejo, toda a dedicação, mas assim, eu não tenho uma pílula mágica que eles vão começar a fazer o que eles não fazem, né? É um trabalho contínuo, é um passinho de cada vez, e a família tem que estar junto nisso, porque ela tem que replicar em casa, né? E assim, e o desenvolvimento acontece quando a família está junto. Epa, caiu. Quando a família está junto, o desenvolvimento acontece. E a criança fica feliz, a família fica feliz, e aí a gente potencializa novas habilidades, né? Tudo. Então, eu acho que tem muito disso. Tem terapeutas que ainda se acham, assim, como é que eu vou explicar? Que eles que podem mudar a vida do paciente. Eu, particularmente, não vejo isso. Eu acho que nós somos facilitadores, mediadores, né? Que a gente pode auxiliar, orientar, tudo isso, mas que grande parte vem dessa motivação deles mesmos, de quererem mais, de quererem desenvolver, né? Uhum. Uma mensagem de carinho aqui da Márcia, falando que você é uma profissional de excelência. Ah, obrigada, meu Lindo amor. demais. Obrigada. A Val falando que é sonho de consumo, profissionais assim. A gente tem famílias aqui participando dessa live, Bárbara, do Brasil inteiro. De Ah, verdade, muito assim, a bom. 21 Conecta tá atingindo o Brasil, e o legal é que a gente aproxima de pessoas que a gente nem imaginaria estar perto, né? Se É não fosse verdade. em outros momentos. Muito bom. E a Emiliana também falando que sempre gostou de acompanhar as terapias e que faz em casa. Ela é uma mãe super dedicada e compreende, né, a importância desse processo, e a participação dela, da família, do envolvimento de todos faz diferença aí na vida do Caleb. Com E ó, certeza. a Guta falando que faz acompanhamento com você também. Sim, a minha Marina linda, meu amor. Sete Legal anos, demais. isso aí. Isso aí, é um É, amor. muito Uma legal. outra mãe super participativa. Ô, Dani, eu acho que eu sou muito privilegiada, porque as nossas mães são realmente maravilhosas. Que E lindo. assim, eu sempre tive muito orgulho mesmo, sempre falei isso para elas, mas na pandemia, e aí é um momento de tanta dificuldade que a gente teve, né, de que ninguém esperava por isso, e a gente viu, eu me senti tão acolhida pelas famílias. Não, Que Bárbara, vamos legal. sim, vai dar certo, eu vou ajudar, e treinando com a gente, tudo, né? Liga áudio, desliga áudio, sala de reunião que cai, aquela loucura, né? Que a gente sabe Aham. que é. E a gente vê como que eles estão hoje, o desenvolvimento. Então, é muito maravilhoso ter as famílias perto para a gente conseguir fazer o trabalho. A gente foi se redescobrindo, né, nesse período de isolamento.
e coisas que a gente nem imaginaria que fosse capaz de fazer, a gente se reinventou e foi Verdade. aprendendo e transpondo barreiras, né, na verdade. A gente está alcançando aí um oceano que era inimaginável, né? E Verdade. a gente, quanto indivíduo, que eu falo mesmo, né, Bárbara? Com certeza. Com certeza. Bárbara, me conta, eu não te perguntei como que você soube da 21 Conecta. Ah, então, na verdade eu tô sempre, né, muito antenada com essas coisas de internet, Instagram, tem até que gravar mais vídeos, todo mundo me cobra, Eu acho mas super legal o que você fazem, tá? mas a rotina é bem pesada, mas eu É prometo que eu vou intensa, é. tentar. E aí eu conheci através do Instagram mesmo. Eu achei o máximo, confesso. Porque Legal. tudo que você reúne as famílias, que você dá voz para famílias, você dá voz para profissionais especializados, ajudarem e se conectarem realmente, esse nome é maravilhoso, porque é isso mesmo, é conexão que a gente precisa. Porque quando a gente se conecta, a gente olha para o mesmo objetivo, né? Por um mesmo lugar. E é crescimento de todo mundo. A gente só multiplica esse conhecimento. Quando a gente está aqui falando, mostrando o que a gente faz, a gente está oportunizando outras famílias de fazerem o mesmo, né? E vocês estão dando muito essa possibilidade. Então, eu fiz o meu cadastro, fiz a página lá do Autonomia, coloquei algumas fotos, e eu confesso que eu tenho acompanhado bastante as lives, os eventos. Que Eu legal. tenho gostado muito. Gostaria de participar mais, mas vai chegar lá. É porque a gente está trabalhando bastante, a rotina é pesada. Mas te parabenizo muito, porque é uma ideia muito, muito Muito bom. importante, né? E é uma plataforma que ela vai potencializar isso. As pessoas do Brasil estudarem mais, profissionais se unirem, se conhecerem, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente traz de novidades e oportunidades de melhoria, né? Então, você está de parabéns, sem dúvida. E quando eu pensei assim, falei, gente, não é possível que não exista um lugar que a gente possa buscar esses profissionais, né? Porque é aquilo que a gente falou. A gente, a família sem o profissional, a gente não consegue um desenvolvimento mínimo, né, de um ser. E quando a gente tem os profissionais que estudam, os profissionais que buscam, juntos com a gente e compartilhando esse conhecimento, né, de forma horizontal, o sucesso é certo, né? Assim, é um caminho a gente caminha de forma mais leve e com mais objetivos. Assim, a gente alcança muito mais objetivos e sem perder muito tempo no desenvolvimento. E a gente sabe o quanto que é precioso, né? O tempo Sim, para o desenvolvimento dos nossos filhos. E a isso. gente não tem tempo a perder. E por isso a gente, né, surgiu a ideia de construir essa plataforma e conectar as famílias aos profissionais. E aos poucos a gente vai começar a construir eventos para os profissionais, para que os profissionais se unem ainda mais e comecem a fazer essa troca, né? Compartilhar, aqui deu certo, né? Eu apliquei esse método, dessa forma de trabalhar e super Isso. funcionou. E a E gente precisa muito, Dani, precisa muito. Eu confesso, porque nos últimos anos eu tenho acompanhado vários eventos, seminários, tudo, muita coisa sobre autismo, né? Lógico, a gente precisa também estudar, mas pouca coisa sobre T21, né? Então a gente tem poucos eventos, principalmente aqui no Rio. Eu confesso que a gente tem pouquíssimos eventos, cursos, então assim, eu fico de olho em algumas coisas, mas é bem difícil. Profissional mais especializado e cursos pra gente, para que a gente possa reunir, produzir pesquisa, né? Tudo isso porque é muito importante. Vai ser ciência muito importante. Ciência baseada em evidências, né? A gente tem que estar sempre em busca do que realmente funciona na prática. A Marina está Isso. comentando aqui que o filho dela tem 9 anos e ela está assistindo Ai, e está adorando a Bárbara. E ela está nessa ah, fase, né, de autonomia,
O Felipe é uma graça. É isso aí, há 9 anos 9 anos eles buscam, eles desejam por essa autonomia, né? E aí a gente vai incentivando, vai fazendo, e é bem importante, é uma fase bem importante, sim, com certeza. Bárbara, a gente está quase indo para a reta final da nossa live. Passa muito rápido. Eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade. É sempre maravilhoso para mim. Eu falo como mãe, né? A minha graduação é Direito, Administração, e eu sou cada vez mais encantada por esse universo, tanto da T21, quanto o universo do desenvolvimento do ser humano, né? Do indivíduo, as questões psicológicas que envolvem, e eu sou apaixonada. Você foi falando aí, eu fui me emocionando de verdade do lado de cá. E eu que te agradeço. Esse último recado para as famílias, tipo, a mensagem que elas precisam levar para casa e grudarem no seu recado e lembrarem de você, do Autonomia Instituto. Eu agradeço muito o convite, tá? Já deixo um convite aqui para você também fazer uma live lá no nosso Instagram, para o nosso canal, contando um pouco da sua história, né? E dessa busca aí, desse momento. Então, já te convido, agradeço bastante. Quero convidar o pessoal para seguir a gente no @Autonomia Instituto. Eu posto bastante coisa lá, dicas, a gente fala sobre conteúdos, né, importantes, pesquisas, tudo isso. E assim, o que eu quero realmente deixar aqui de mensagem é essa busca por essas 4 palavrinhas que estão na nossa camisa, porque é o nosso dia a dia. É autonomia, independência, qualidade de vida e felicidade. O que a gente mais busca na vida é ser feliz, né? Então, assim, busque essa felicidade, a felicidade do desenvolvimento do seu filho, e busque esse caminho. Porque, com certeza, se ele for feliz, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, e vocês também, né? Então, é essa busca por essa felicidade que a gente tem que fazer todos os dias. Lindo, lindo, lindo. Disse tudo aí. Eu fico emocionada também quando eu falo. É a missão de vocês, né? Os valores que vocês carregam aí. Com certeza. Na camisa e no coração. Isso. E, como eu disse, a Bárbara já é cadastrada na plataforma da 21 Conecta, Autonomia Instituto. Precisarem de mais algum apoio, podem mandar mensagem por lá mesmo e fazer contato, que ela está à disposição nas redes sociais também. Eu adoro o perfil dela no Instagram, eles, né, acompanho também. Com frequência eu compartilho conteúdo. E, Bárbara, obrigada demais por essa oportunidade, obrigada mesmo. E eu aceito o convite, sim, da gente fazer uma live, a gente contar um pouquinho da história. Eu falo que o Theo me virou do avesso, né? Mas de um avesso tão maravilhoso e tão espetacular, na verdade, né? Foi o melhor presente, e junto com ele veio toda essa comunidade, né? Toda essa rede que cada vez aproxima mais da gente. Um beijo grande. Um beijo. Obrigada por tudo, tá? Obrigada por quem conseguiu participar aí com a gente. Agradeço muito. Vamos fazer uma selfie aqui, ó. Alguém tira um print. Alguém tira e marca a gente. Um beijo. A live vai ficar beijo. Salva, tá? Podem compartilhar com todos depois. Beijo, tá bom. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.